O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dentro ainda desta semana eucarística, nós temos assim a alegria de celebrar uma festa litúrgica, uma festa dentro das grandes celebrações que a gente tem na Igreja Católica. Hoje celebramos em especial uma basílica. Várias vezes a Igreja, as liturgias celebram igrejas, por exemplo, dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, tem uma festa no ano. Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que é a primeira igreja no mundo dedicada a Nossa Senhora, tem uma festa no ano. Nosso caso, nós franciscanos, franciscanas, ali as irmãs, nós celebramos também uma data, a dedicação da Basílica de São Francisco em Assis. Então, é comum na liturgia celebrar igrejas antigas, fazer festa e recordar igrejas antigas, e hoje, Basílica do Latrão. O que é essa basílica? Mas peraí, a Igreja Católica está celebrando uma igreja que a gente nem conhece, que existe lá em Roma, que a gente nem sabe de que jeito que é? Então vamos entender por quê. Quando o cristianismo foi a religião aceita, foi uma religião acolhida pelo imperador Constantino e se tornou naquele momento a religião oficial do Império Bizantino, então foi construída esta Basílica do Latrão para ser a mãe de todas as igrejas do mundo, onde está a Cátedra de Pedro, ou seja, a cadeira do Papa. Por isso é importante. Então a gente não está celebrando paredes de uma catedral que a gente nem conhece. Nós fazemos menção, é claro, à dedicação, a quando foi consagrada aquela igreja do Latrão, lá em Roma, para falar da nossa unidade, para dizer que nós somos uma religião unida, que nós somos uma igreja que tem uma coordenação, que tem um chefe, que tem alguém que está fazendo as vezes de Jesus Cristo na terra, que é o Papa. Tantos papas em todos esses séculos de igreja, chegamos ao Papa Francisco. Por isso celebramos a dedicação hoje desta basílica tão antiga. Agora, tem o sentido, é claro, espiritual. Além da unidade da igreja, tem o sentido espiritual. Agora, as leituras da Bíblia vão nos ajudar a fazer este caminho. Primeira leitura muito simbólica, bonita, uma leitura assim cheia de movimentos. Se você prestou atenção, dá para a gente ir imaginando até
um templo, uma construção como uma igreja, e do lado direito do templo, a sul do altar, escorria uma água. E essa água escorria, diz o profeta Ezequiel, ia passando e se tornava um grande rio, e onde as águas desse rio ia passando, ia trazendo cura, salvação, vida nova, tudo brotava maravilhosamente, segundo a descrição da profecia da primeira leitura, onde passavam as águas deste rio que corria do templo. O que esse rio tem a ver com igreja? O que esse rio que o profeta Ezequiel, tantos séculos antes de Jesus Cristo, o que tem isso a ver com Jesus? Na história da nossa igreja, um santo chamado São Cirilo, ele vai explicar que do lado aberto de Cristo, onde correu sangue e água, olha o simbolismo da primeira leitura, do lado aberto de Cristo, nasceu a igreja. É do lado de Jesus, ou seja, a mesma coisa, como aquele rio corria do lado direito do templo e banhava e trazia a salvação, assim do peito de Cristo, do sangue e água, os sinais da misericórdia de Jesus, nós rezamos às 15h a Divina Misericórdia, sangue e água que corre do coração de Cristo. Então tem este símbolo, está dizendo, Jesus é este templo, Jesus é este altar verdadeiro, Jesus é o verdadeiro templo de Deus e não as construções que nos ajudam, é claro, a louvar a Deus, as construções, igrejas, capelas que fazemos, mas a verdadeira igreja, ela brotou do lado aberto de Cristo. Então isso é o sentido espiritual, teológico, para a gente pensar. E Jesus é o verdadeiro templo no evangelho de hoje. Jesus faz várias recomendações, xinga o pessoal porque estavam fazendo negócio dentro do templo, dizendo a minha casa é para ser uma casa de oração, e Jesus começa a exortar dizendo, escute, pode derrubar o templo, pode derrubar, em 3 dias eu irei reerguê-lo. Não era do templo de Jerusalém que Jesus estava falando do seu corpo. Ele mesmo é o templo que depois foi derrubado, porque morreu, é claro, no alto do Calvário, mas após 3 dias, o templo de Jesus é ressuscitado, é refeito, é reconstruído, o templo que é o próprio corpo do Senhor. Agora, vamos chegar em nós. Nas cartas de Paulo, diz assim, vós sois o templo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Eu e você precisamos cuidar muito de nós. Nós não somos qualquer coisa. Eu não sou ninguém. Para de pensar isso. Imagina, você é templo do Espírito Santo dizendo que você é ninguém? Eu não presto para nada, eu não sirvo de nada. Para com esse negativismo. Você é templo de Deus. Você quer mais do que isso? Precisa mais do que isso? Será o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus habita. Olhe como você é importante. Nós somos muito importantes diante de Deus. Nós somos a casa onde Ele vem através da comunhão. Primeiro, todos batizados, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem viver em nós através do batismo, claro. Mas depois, a cada Santa Missa, quando nós recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade, Ele vem de novo, a cada missa, fazer morada em nós, fazer morada em nosso coração. E é tão real isto, que todos os santos da igreja entenderam isto. Santa Teresinha, São Francisco, Santa Clara, São João Paulo II, existe um fato interessante sobre essa presença de Deus no nosso templo com relação a João Paulo II. Certa vez, os bispos nossos lá do Paraná foram visitar o Papa, que era João Paulo na época. E
quando chegaram na capela, primeira coisa de manhã que o Papa faz é celebrar a missa, antes de começar os compromissos, os atendimentos, porque além de chefe da igreja, ele é um chefe de Estado. Sabemos que o Papa é como um presidente também, porque é o menor país do mundo, mas não deixa de ser um país. O Vaticano é um Estado. Bom, celebraram a missa, de repente, o Papa vai para a sacristia para tirar os paramentos, e os bispos lá do Paraná foram atrás dele, para cumprimentá-lo, aquela sede, não é, de ver, de conversar com João Paulo II, porque conta que ele era alguém muito agradável, muito bem-humorado para se conversar. E quando ele está lá, e os bispos querem cumprimentá-lo, ele só faz assim com a mão e diz: calma lá, espera um pouco. Todos nós agora vamos voltar lá na capela, vamos fazer 15 minutos de silêncio, porque Jesus está dentro de nós. Depois a gente conversa. Que soco nos olhos, né? Dos próprios bispos, interessante, né? Dos próprios bispos, para dizer, muitas vezes nós, eu e vocês, não estou falando dos outros, de repente não cuidamos dessa presença de Jesus em nós. Terminou a missa, a gente já sai batendo lero de lá e de cá, ppp, já se importando com a vida dos outros. Ué, Jesus está dentro de nós, eu sou o templo de Deus, casa de Deus. Eu não posso jogar fora este tempo que Ele está dentro de mim, sou a morada dEle. Maria Santíssima, ela entendeu isto. Mais que qualquer um de nós, Nossa Senhora entendeu que ela era a casa de Deus, porque o próprio anjo disse: Maria, não se preocupe, a sombra do Altíssimo vai descer sobre você, ou seja, a força, o Espírito Santo, e aquele que nascer de você será o chamado Santo de Deus. Ou seja, por 9 meses ela foi, sem tirar e nem pôr, totalmente casa de Deus. Por isso que nós valorizamos tanto a mãe de Jesus, não é por causa dela. Às vezes nossos irmãos de outras religiões dizem: mas os católicos adoram Nossa Senhora. Papo furado. Nós não adoramos Maria, nós valorizamos ela por causa dele. A vida dela foi totalmente voltada para ele. O sim dela só tem sentido porque foi o sim para ele. Tudo em Maria é para Jesus, dizia São Marcelino Champagnat. Tudo a Jesus por Maria e tudo a Maria para Jesus. Então aqui não existe idolatria, existe uma mulher especial, acima de todos os santos, que junto conosco ela adora o Pai. Junto comigo e com você, Maria também adora Jesus e dobra os joelhos diante do Pai em adoração junto conosco. Às vezes nós não entendemos bem isso. Nossa Senhora, ela é uma adoradora, ela adora Jesus. E no momento da Santa Missa, no momento de uma adoração eucarística, ela está junto conosco, adorando a Deus, para nos ensinar, para nos capacitar a ser realmente um povo adorador, que sabe reconhecer a grandiosidade de Deus. E a dor de hoje, Maria perde Jesus, porque estavam voltando em caravana de Jerusalém, onde iam nas festividades da Páscoa, e ela se dá conta: mas espera aí, Jesus não está entre os parentes. Imagine uma grande procissão, não era pouca gente, eles iam em grupos, até para evitar ladrões que atacassem as caravanas. Então muita gente, famílias. Onde é que está Jesus? Onde é que está o menino? Onde é que está o menino? Imagina a angústia do coração de Nossa Senhora, mas a grande alegria quando ela chega no templo e enxerga Jesus fazendo perguntas e também dando respostas aos doutores do templo, aos doutores da lei. Nós franciscanos, nós rezamos as 7 alegrias de Nossa Senhora, no tempo do Advento, no tempo do Natal e também na Páscoa. As 7 alegrias não destaca tanto a dor que ela sofreu ao perder Jesus, mas destaca a alegria de encontrá-lo. Que bonito isso! A felicidade de encontrar alguém que a gente ama.
Assim foi Nossa Senhora após que passou a angústia que ela tinha sofrido. Com certeza, irmão e irmã, você tem as suas angústias, você tem as suas perdas na vida. E outra coisa, é verdade que precisamos ter muita atenção para não perder a graça de Deus, para não perder Jesus Cristo. Ou melhor, Jesus se perder de nós é impossível, porque Ele sempre está à nossa disposição, sempre de braços abertos para ter misericórdia de nós. O problema é o seguinte: eu me perder longe de Jesus. Aí que está o negócio. E isso é perigoso. Se eu for uma pessoa negligente, preguiçoso na oração, se eu for alguém que dá mais atenção àquilo que é deste mundo do que às coisas de Deus, se eu for alguém que julga demais os outros, que entra numa fofoca lascada, se eu for alguém de repente que gosta de maldade, de acabar com a vida do outro, isso me faz ir pouco a pouco, a conta gota, eu vou me perdendo. Aí é o momento, semana eucarística, de voltar o olhar para Nossa Senhora e dizer: escuta, mãe, intercede por mim, me ajuda, eu estou perdido e quero voltar para Jesus. De vez em quando a gente anda meio perdidão pela vida, em algumas atitudes, em algumas coisas que a gente faz. Então aqui recorrer à mãe das dores, como a senhora procurou Jesus, eu também quero procurar. Eu quero encontrar o Senhor novamente. Nada de desânimo, nada de se entregar diante das perdas, das dificuldades. Pelo contrário, olhar para a dor de Nossa Senhora hoje e também para a alegria do reencontro de Jesus, a gente precisa se animar e dizer: não, eu vou procurar, eu vou atrás de Jesus com todo o meu empenho, como Maria foi para procurá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos nosso ofertório.